O vereador André Matarazzo, do PSDB, está aqui justamente para falar sobre a aprovação do projeto de conservação das calçadas. Vereador, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, para mim que é um prazer estar aqui na TV Câmara, conversando com todos vocês, conversando com você que leva esse jornal tão bem há tanto tempo. Vereador, vamos lá. O senhor tem um projeto que o senhor pretende trazer mudanças em relação à forma como o assunto tem sido discutido. Quais são, pontualmente, as sugestões que o seu projeto apresenta? Olha, essa questão de calçadas há muitos anos que se discute. E há muitos anos o conceito é de que calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel. Por quê? Calçada é uma via, né, de locomoção, a via de locomoção dos pedestres. Se você tem hoje a prefeitura cuidando e fazendo via de locomoção dos automóveis e caminhões, que são as ruas, via de locomoção dos ônibus, são os corredores, via de locomoção de bicicletas, as ciclovias, porque a via dos pedestres a prefeitura não faz. Seria a forma de você ter as calçadas uniformes, como elas têm que ser, com especificação técnica adequada e acessíveis, que as pessoas pudessem caminhar de uma vez por todas e não essas calçadas como a gente vê hoje, que são absolutamente intransitáveis. Não só para as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção, são impossíveis para qualquer pessoa andar. Em síntese, o projeto do senhor contempla que a responsabilidade pela manutenção das calçadas seja do poder público. Exatamente, da construção e manutenção das calçadas, porque não é uma via pública a calçada, como é a rua. O poder público tem essa obrigação, porque senão você tem uma série de conflitos que o proprietário do imóvel não tem como resolver. Por exemplo, você tem uma árvore na porta da sua casa. A árvore cresce, a raiz cresce, quebra a calçada. Isso acontece com muitas pessoas que estão nos ouvindo. Aí você tem que pedir, você tem que consertar a calçada, senão vai ser multado pela prefeitura. Para consertar a calçada, você tem que remover a árvore ou remover a raiz da árvore. Para isso, tem que chamar a prefeitura. Todo mundo que está nos ouvindo sabe também que você pedir uma remoção de árvore ou uma poda de árvore é alguma coisa que leva em média 2 anos, um absurdo. Isso eu queria falar depois também, temos lei a esse respeito. Então, aí a prefeitura vai levar tempo para remover a árvore ou ajustar a raiz da árvore para você arrumar a sua calçada. Nesse interim, um ano que possa levar, você vai ficar sendo multado. Agora, que culpa você tem se a prefeitura não tirou a árvore que está na sua calçada e não permite que você arrume? Por isso eu digo, ou quando tem que pôr um poste, a Eletropaulo vai lá e coloca o poste, quebra a sua calçada. Você tem que arrumar a calçada, por quê? Deveria ser o Eletropaulo ou a prefeitura. Sem falar, vereador, que se você resolver o problema da árvore e cortar a árvore, você incorre em crime ambiental também. Não, sem dúvida nenhuma, isso você não pode fazer você. Tem que ser a prefeitura, por isso que eu digo. Então, se a prefeitura que é dona das calçadas, se você tem esse problema, a árvore estragou a calçada, a prefeitura vai lá, tira a árvore, arruma a calçada, é mais fácil, mais tranquilo. Hoje, se você tem um problema com uma árvore que estragou a calçada, até a prefeitura tirar a árvore para você poder arrumar a calçada, você vai ser multado sem ter culpa nenhuma por isso. Agora, então, eu entendo que calçada é uma via pública, como é a rua, como é a ciclovia, como é o corredor de ônibus, uma obrigação da prefeitura fazê-la e mantê-la. Qual é o motivo pelo qual a remoção de uma árvore leva até 2 anos? Bom, porque a legislação atual, que também é bastante obsoleta, ela diz o seguinte: para fazer o laudo que autoriza a remoção de uma árvore ou a poda de uma árvore, esse laudo só pode ser feito por engenheiros agrônomos concursados pela prefeitura. Quando eu fui secretário de subprefeitura, subprefeito, eram cerca de 95. Com o passar dos anos, são 5 anos atrás, hoje devem ter 80 agrônomos na prefeitura para você fazer a poda ou fazer laudos para poda e remoção de árvores numa cidade do tamanho de São Paulo. Isso é um absurdo. Se você pegar só a região dos Jardins, tem cerca de 4.000 árvores nas ruas, né? Então, para você ver a dimensão. A lei, 80 agrônomos para cuidar disso tudo? Para da cuidar cidade de São Paulo. Cidade como um todo. Então, cada vez que você pede a poda de uma árvore que está entrando, a árvore está em cima do seu telhado, está te estragando o telhado, está estragando o seu muro, ou está tampando a iluminação pública, cada vez que você pede essa poda, vai levar aí, em média, 1 ano e meio. Todo mundo que está nos ouvindo sabe, é o segundo maior motivo de reclamações do SAC da prefeitura, do 156. Então, quantas empresas existem em São Paulo hoje que têm agrônomos, né, bem qualificados? A minha lei, eu fiz uma lei
que permite que a prefeitura credencie essas empresas e ela, quando precisa, quando você pedir uma poda de árvore, a prefeitura te manda um agrônomo ou concursado pela prefeitura ou de alguma dessas empresas licitadas e cadastradas por ela. Isso aumentaria o número de agrônomos, pelo menos para 500, 600, o que sem dúvida nenhuma facilitaria a vida do cidadão. O papel do vereador não é só fiscalizar o executivo, é justamente procurar fazer leis, pensar leis que tirem o tormento que é a prefeitura de cima do cidadão, que a prefeitura atormenta o cidadão, e desatravanque o desenvolvimento da cidade. Esse é o nosso papel, modernizar as leis. E, no meu caso, como eu conheço bem o outro lado, por ter trabalhado na prefeitura durante 5 anos, eu sei bem onde estão os gargalos das leis que atormentam a vida do cidadão paulistano. Vereador, para que o número de agrônomos, o número necessário de agrônomos para gerenciar a cidade de São Paulo e as árvores na cidade de São Paulo, para que esse número fosse contemplado, um concurso público poderia ser uma alternativa? É uma alternativa, mas acho desnecessário, porque você não precisa deles o tempo todo, isso encareceria para a prefeitura os custos. Não precisa impactaria disso. O orçamento. Você tem lá, isso é como poda de árvore, ela é uma coisa eventual, tem período certo, não é o ano todo. Então, você tem muitas empresas disponíveis e muitos agrônomos disponíveis em diversos institutos, etc., que podem ser credenciados pela Secretaria do Verde e a prefeitura mesmo é que chamaria eles para executarem esse serviço, que é o serviço de laudo e depois de poda. A própria Eletropaulo, que faz a poda nos fios, nas árvores que estão nos fios, você sabe que pela legislação ela só pode fazer a poda na altura do fio. Sim. O que é um absurdo, porque você tem que fazer a poda da árvore, a Eletropaulo faz na altura do fio e a prefeitura vai lá fazer o resto. Então é um contrassenso total que encarece o serviço, onera o cidadão e faz com que esses prazos se estendam permanentemente. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Câmara com o vereador André Matarazzo, do PSDB, sobre o projeto de conservação das calçadas. Vereador, este tema será levado à audiência pública? Na terça-feira, nós temos ao meio-dia, temos uma audiência pública, terça-feira que vem ao meio-dia, aqui na Câmara dos Vereadores, a audiência pública para discutir essa lei que foi do Executivo, que está lá, que ela tem um lado positivo. Estende o prazo para que a pessoa possa arrumar calçada antes da multa, ou seja, recria a notificação da prazo, porque eu acho que tem que ser um prazo maior, dá 30 dias é pouco, precisa mais. É uma espécie de uma anistia de prazo, digamos assim? É de dilatação de prazo. Mas eu acho o seguinte, não adianta você mudar só essa questão do prazo, da multa, etc., porque você vai continuar multando, mas vai continuar com as calçadas estragadas. O objetivo que nós queremos e precisamos é calçadas em ordem e menos taxas e menos multas para o cidadão. Todo cidadão paga IPTU e bastante alto, todo cidadão paga IPVA. Você tem recurso, daí tem que sair os recursos para fazer as calçadas para nós que pagamos impostos. A multa de R$300 por metro quadrado inadequado, fora do padrão. Se não me engano é por metro linear. Por metro linear, fora do padrão. Fora do padrão, que é outro problema. Calçada, ela não é para ser um elemento decorativo. Eu mesmo, outro dia, quase caí na região dos Jardins, uma calçada que o sujeito fez ela de granito polido. Então, isso, quando chove, é uma verdadeira arma, um sabão, que é um absurdo. Ou então você vê as calçadas com blocos de cimento intercalados com grama. Então, o cadeirante não passa. A calçada não é para ser um elemento decorativo, a calçada é um elemento utilitário. Então, ela tem que ser com uma especificação técnica, ela tem que ser abrasiva, ou seja, não escorregar, né? Ela não pode ter aquela faixa de grama do lado do meio-fio, a faixa de grama tem que ser do lado do muro, porque quando está do lado do meio-fio atrapalha para quem desce de carro. Muitas pessoas plantam árvores maiores ou arbustos maiores, você não consegue nem abrir a porta do carro. Então, calçada é um negócio que o poder público tem que olhar isso com muita seriedade. Ela tem que ter especificação técnica, ela tem que ser uniformizada. Não adianta você fazer a sua calçada e os seus vizinhos não fazerem. Eu vou continuar não podendo passar por lá. Vereador, mais uma pergunta ainda em relação a esse projeto de lei. Hipoteticamente, alguém que tenha uma casinha simples e que essa casinha seja para renda de aluguel. Esse cidadão, esse paulistano, aluga a casa. O inquilino, por qualquer motivo, deixa que exista algum problema na calçada.
Quem é multado, o inquilino ou o proprietário? Não, o proprietário. É o proprietário do imóvel que é responsável pela calçada, o que é outro absurdo. Porque veja o seguinte também, vamos dizer que você você tem lá a sua casinha perto do clube, do estádio de futebol. Chega dia de jogo, o pessoal para em cima da calçada com o carro, quebra a sua calçada. Que culpa você tem? Por que você tem que manter a calçada em ordem? Ninguém vai lá, nenhum proprietário cá entre nós, chega na própria calçada, vai lá e martela para quebrá-la. A calçada estraga ou porque para um carro em cima, ou porque a concessionária de serviço público faz algum trabalho nela, ou Sabesp, ou Comgás, ou Eletropaulo, enfim, ou as TVs a cabo, alguém quebra a calçada. Calçada, quando é bem feita, de concreto, ela dura 30 anos, 35 anos. Por isso eu insisto, a responsabilidade não tem que ser do proprietário. Se você, sendo responsabilidade do proprietário, você vai continuar com esse grande drama para as pessoas. Ninguém consegue andar a pé na cidade de São Paulo. Você sabe que nós temos em São Paulo 1,5 milhão de pessoas com deficiência. 1,5 milhão. E você não as vê pelas ruas. Por que não as vê? Porque elas não conseguem sair. A Mara Gabrilli costumava dizer, você só vê pessoas com deficiência nos shopping centers, que são os únicos lugares transitáveis para quem anda, por exemplo, de cadeira de roda. E tem em São Paulo 3 milhões de pessoas ou com deficiência ou alguma dificuldade de locomoção. Então, que você também não vê. Né? Então, portanto, precisam calçadas. Lembro muito quando nós fizemos as calçadas da Paulista, que eram aquele mosaico português, intransitáveis, todo mundo caía. Você sabe que são cerca de 150 mil pessoas que caem nas ruas, têm acidentes nas calçadas em São Paulo todos os anos. Isso realmente é um absurdo e está na hora do poder público chamar a si a responsabilidade para dar esse conforto para o cidadão paulistano. Vereador, para a gente finalizar esse bate-papo, espero tê-lo conosco mais vezes aqui no Jornal da Câmara, quão possível é uma adaptação entre aquilo que o senhor propõe e aquilo que o Executivo trouxe à pauta nesse projeto? Quão possível é esse consenso, a construção desse projeto, de forma que se contemple as prerrogativas de ambos ou que se façam esses ajustes? Se o Executivo tivesse vontade de ouvir, de debater, ele implantaria. Por quê? Pela lei atual, hoje você tem o que se chama, e foi lei isso da vereadora Mara Gabrilli na época, as chamadas rotas estratégicas. Que são as rotas estratégicas? São calçadas que levam do ponto de ônibus ao UBS, do ponto de ônibus à escola, do ponto de ônibus ao hospital. Essas chamadas rotas estratégicas já são responsabilidade do município. É a prefeitura que tem que fazer. A calçada dos imóveis públicos, das próprias subprefeituras, calçadas das escolas e tal. Isso montam 7 mil quilômetros de calçada. Se a prefeitura começasse a fazer essa, já era um grande passo. Porque você sabe que rotas estratégicas, por estes 7 mil quilômetros de calçadas, circulam quase 80% das pessoas que andam a pé. Então, esses já são responsabilidade da prefeitura. Tem uma outra parte, que eu não sei exatamente quanto, mas, por exemplo, onde você tem os imóveis isentos de IPTU. Por que eles são isentos de IPTU? Porque você entende que naquelas regiões as pessoas não têm como pagar IPTU. E você acha que eles têm como pagar calçadas? Claro que não. Então, também seria responsabilidade da prefeitura. Outro lado, vai para a Zona Sul de São Paulo, o Grajaú. Toda a Zona Sul é praticamente irregular, ela não tem documentação. As pessoas não têm escritura das casas. Como é que ela vai fazer a calçada da casa que ela não pode fazer nem a casa? Teoricamente, não poderia ter feito. Então, não vai fazer. Então, o que eu acho é que se o poder público apenas formalizasse o que já é uma coisa de fato e passasse a fazer e se preocupar com calçadas, como ele se preocupa com as ruas que passam os carros, eu acho que nós teríamos uma cidade muito melhor. Mas aí, só reiterando a pergunta para finalizar mesmo, é possível um cenário em que se caminhe para um consenso diante de uma questão com posições aparentemente tão difusas? Não, as posições não são difusas. Acho que todo mundo quer ter as calçadas em ordem. A minha fórmula é uma fórmula bastante diferente do que vem sendo feito nos últimos 30 anos, que se demonstrou inútil, não se demonstrou eficiente. Eu acho que bastaria o governo, como eu disse, aplicar a lei existente hoje já melhoraria muito. Se ele fizesse um ajuste na proposta dele de pôr que calçadas todas passam a ser responsabilidade dele,
Eu acho no que mês de janeiro, vereador, nós fizemos uma reportagem aqui na TV Câmara mostrando que para que essa legislação fosse atendida e para que as calçadas da cidade de São Paulo, como um todo, tivessem adaptadas àquilo que a legislação prega, seriam necessários pelo menos 30 anos. Não acho isso não, viu? Eu vou dizer o seguinte, eu sem dinheiro, com pouco dinheiro, com a lei dificultando, em 3 anos ou 2 anos eu fiz quase 1.000 quilômetros de calçadas. E num período que não era uma prioridade absoluta. Dá para fazer bem rápido. Pelo seguinte, São Paulo tem 35 mil quilômetros de calçadas. Mas você não precisa fazer todas ao mesmo tempo e não estão todas muito ruins. Então você tem que ir priorizando, que eu digo, vamos para os 7 mil de rotas estratégicas. 7 mil quilômetros você faz em 2 anos, se quiser fazer, se der prioridade. E tem que fazer um planejamento correto, até para você não deixar, criar um transtorno. Obra de calçada é uma obra que tem que começar e tem que terminar logo, porque senão ela perturba o comerciante. Principalmente nas áreas de comércio, uma coisa você não pode deixar a obra parada. Então a prefeitura teria que fazer um planejamento, teria que ter empresas eficientes, uma boa licitação e trabalhar. Semana que vem, audiência pública sobre o tema, a TV Câmara vai cobrir, o vereador certamente vai estar envolvido com isso e nós voltaremos a falar sobre o assunto, certo? Com muito prazer. Eu teria também muito prazer em falar sobre outras iniciativas que nós tomamos, como a lei da poda de árvore, a lei do ISS dos táxis, enfim, uma série de coisas que nos meus 5 anos de prefeitura eu percebi que a legislação estava obsoleta e que, modernizando essa legislação, você avançaria muito na cidade, principalmente na qualidade de vida do cidadão. Você sabe que a lei dos táxis ainda é, se não me engano, da década de 70. Então tem lá um item na lei que o taxista é obrigado a andar no carro com um guia de ruas encapado com couro, em plena época do GPS. Do GPS. Vereador, muito obrigado pela atenção. Valeu Obrigado pela atenção conosco. A gente vai voltar a esse assunto. Vamos falar do ISS no táxi. Vamos combinar do senhor estar aqui conosco, ou comigo, ou com o Marcelo Miura no fim da tarde, para a gente voltar a esses assuntos. Com muito prazer, muito obrigado. Parabéns à TV Câmara pelo trabalho que faz e a todos vocês, os nossos ouvintes, muito obrigado.